Então, meu nome é Joana, eu conheço a comunidade há 18 anos e nessa época minha filha estudava, né, numa escolinha e tinha uma amiguinha que frequentava a comunidade. E essa amiguinha vivia fazendo convite para ela levar a Verena também, né, a filha mais nova, né, na comunidade. E eu nessa época eu trabalhava muito, eu andava o dia inteiro, eu ficava cansada. À noite eu não era ninguém, porque eu ficava o dia inteiro na rua vendendo, né? E eu chegava em casa e eu colocava meus pés para cima, cansada, e eu não queria saber de mais nada. E a Verena fez esse convite para mim uma vez, duas vezes, três vezes, 3 semanas seguidas, ela pedindo para que eu levasse ela lá na comunidade, porque a amiguinha frequentava e ela queria ir também, né? E eu nunca conseguia ir porque eu estava sempre muito cansada. Aí na 4ª semana seguinte, né, quando ela fez o convite de novo para que eu levasse ela, e eu falei o não de novo, e ela chorou, ficou nervosa e falava assim: você não faz nada pra mim, você, puxa vida, eu te peço as coisas, você não me faz nada. Eu falei assim: tá bom, eu vou. E fui pra comunidade nesse dia. E eu me lembro que tinha assim umas 20 pessoas, 25 pessoas, porque era pequena ainda, a comunidade estava nos inícios, né? Eu me lembro que eu fiquei num canto, numa parede, olhando. E eu vi alguma coisa diferente ali. Eu fui contra a minha vontade e assim muito desconfiada de tudo, né? Porque a gente, quando se afasta de Deus, a gente desconfia de todo mundo. Aí eu fiquei nesse canto olhando e eu observei alguma coisa diferente naquele dia. Uma alegria diferente, uma alegria que eu buscava, mas não encontrava. E isso foi uma das 2 coisas que eu mais mexeu comigo nesse dia, de observar uma alegria diferente, que eu me lembro que eu fiz uma pergunta para mim, assim: será que um dia eu vou ser feliz assim? Né? Porque por mais que tudo que é material que você deseja e você consegue, você vai ficar feliz aquele dia, mas no outro já quer outra coisa. Porque a alegria de Deus é diferente. A alegria de Deus, ela é constante, ela não passa. E eu observei essa alegria diferente, né? A alegria de Deus, a alegria do mundo naquele dia. E a outra coisa que eu observei também, que eu fiquei no canto, na hora dos cantos, né, do louvor, né, das músicas, eu olhava assim para um lado, olhava para o outro, e falei: será que tem alguém aqui me vendo? Que vergonha! Eu não vou ficar cantando essas coisas não, levantando o braço aqui não. Então essas 2 coisas me chamaram a atenção, né? A vergonha de expressar minha fé, né? De ser alegre ali cantando, e a alegria de Deus. Essas 2 coisas me tocaram aquela noite. E fui embora para casa. Chegou na outra semana, além da Verena, estava a Gabriela pronta também para ir. E eu me lembro que eu fui xingando, brava, porque eu estava cansada de novo e eu tinha que ir de novo com as meninas para lá, né? Com mais uma. Eu me lembro que eu fui brava e eu saí dali cantando. Entrei no carro cantando. E nisso a Verena, na época com 9 anos, olhou e falou assim: nossa mãe, você entrou aqui de um jeito e saiu de outro, hein? E na outra semana aquilo já foi ficando certo que nós iríamos, né, frequentar a comunidade, né? Aí na outra semana já estava certo, a gente ia. E isso, se passaram 18 anos, eu ainda permaneço lá. Eu sou o Antigo Testamento da comunidade. Eu e mais algumas somos o Antigo Testamento. E eu me lembro que foi uma das coisas assim mais importantes, acho que um passo mais importante que eu dei na minha vida foi ter me rendido, né, à vontade de Deus, a esse chamado, né, esse convite, né, porque quando as coisas são realmente de Deus, elas são naturais, né?
E eu me entreguei naquilo e fui. Eu não ficava... É lógico que a gente tinha os questionamentos, as perguntas, mas eu fui. Né? Mesmo com os questionamentos, mas sempre tinha alguém para me responder, alguém para me explicar alguma coisa. Né? E comecei a frequentar as orações individuais. Aí, constantemente, quase toda semana, buscava oração individual para entender. Porque mesmo nascendo num seio católico, chega uma hora que a gente não quer saber de Deus, quando entra a adolescência. E nisso eu me afastei muito de Deus e perdi muita coisa na minha vida. Perdi em termos, né? Porque tudo tem uma hora certa para acontecer, né? E nessa busca da Verena e minha também, na comunidade, eu me lembro que teve uma excursão para Canção Nova. E nós fomos, a Verena queria muito ir também. E nós fomos. E eu me lembro que eu já tinha 30 anos que eu não me confessava. Aí nisso, todos falavam, vai lá se confessar, conversar com o padre e tal. Né? Eu fui. Né? Eu leio, é uma beleza, a gente não sabia de nada, é uma maravilha, né? Eu lembro que eu cheguei naquela salinha, que eu peguei aquela folha para olhar os pecados. Me deu vontade de sair correndo ali. Eu ria de nervoso, porque eu falei, esse padre vai mandar eu correr daqui já já. Mas era tão nervoso de ter que olhar aquilo e saber que quase tudo que estava naquela folha você tinha vivido de pecado, né? Diante de tantos anos. Eu me lembro que eu fui, falei tudo, fui corajosa. O padre me escutou do início ao fim. Início eu não era casada, não tinha o matrimônio, né? O sacramento, né? Do matrimônio. A gente morava junto, eu e o Luizinho, a gente morou 11 anos juntos e a gente não era casado na igreja. Aí nisso, quando eu terminei minha confissão, o padre virou e falou assim, minha filha, infelizmente eu não posso absolver os teus pecados. Você não tem o sacramento do matrimônio. Aí eu me lembro que eu olhei para ele e disse, não é possível, padre, mas nem um pecadinho, só tem que me liberar um, por favor. E ele virou e falou assim, infelizmente eu não posso. Vai para sua casa, conversa com seu marido. Quem sabe vocês não se casam e você volta aqui. E assim eu fiz. Cheguei em casa, falei, poxa, Luizinho, nem um pecadinho. Me liberou, porque a gente não é casado na igreja. E nisso, na mesma hora, ele falou, arruma que a gente casa, então. E eu sei que 3 meses depois eu já estava me casando, né, na igreja. E depois desse passo meu do matrimônio, muita coisa foi mudando, em todos os sentidos. Principalmente a questão do sacramento, né? Porque eu não tinha importância nenhuma, eu achava que isso não fosse importante. Porque para mim, no meu jeito de pensar, achava que se eu estava com meu marido, Deus estava abençoando. Mas quanta coisa mudou depois desse passo, de ter esse sacramento, né? De dizer sim ao sacramento da igreja. Em todos os sentidos mudou a nossa relação em casa, em todos os sentidos. Mesmo a gente se dando muito bem antes disso, melhorou mais. E depois disso eu me crismei, depois disso, né, fiz vários serviços na igreja, comecei a ser mais ativa na comunidade, né, fui para a cozinha, fui para atendimento de oração. E tantas outras coisas mudaram no sentido na minha vida. Né, principalmente a questão familiar, de convívio de família, o que é ser família, né? E a minha primeira missão na comunidade, eu me lembrei perfeitamente essa semana, foi a primeira noite do caldo. Eu me lembro que foi um dia muito frio, foi a primeira noite de caldo que a comunidade teve. E eu me lembro que eu coloquei o jaleco azul, aquela touca na cabeça, mas eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Principalmente que meus pais foram, né? Eu me lembro do lugar que eles estavam sentados, né? E eu servindo a eles ali. Então aquilo para mim foi um dia assim que eu até hoje, agora, lembrando disso, eu me lembro da emoção que foi colocar aquele jaleco, aquela touca para servir. Essa foi a minha primeira missão na comunidade, né?
Eu me lembro que aquele dia foi muito importante para mim, que eu me lembrei perfeitamente desse dia, né, de servir, né, mesmo sendo uma coisa simples, né, de servir uma bandeja, um caldo para uma pessoa, mas para mim foi muito importante. Porque era uma pergunta que sempre vinha ao meu coração uns anos atrás, né, de por que eu vim ao mundo? Eu acho que muitas pessoas perguntam quando estão perdidas, né, quando não se encontraram com Deus ainda, né, tem esse primeiro encontro, elas sempre perguntam, para que eu vim a esse mundo, né? E eu me lembro que eu olhava, quando eu escutava alguém falando de algum trabalho social, ou eu fiz isso para ajudar alguém, aquilo inflamava meu coração. Porque eu queria fazer alguma coisa, mas eu não sabia como, por quê e onde eu poderia começar com aquilo. A partir da minha primeira missão, que foi essa noite dos caldos, né? Eu comecei a querer fazer outros serviços também, né? A cada vez mais me entregar, né, nessa missão. Aí fui para a cozinha, ficava na lanchonete, já tinha passado pelo salgadinho, pelo doce, pelo cachorro-quente, né? E nos almoços, né, da comunidade, né? Todos os almoços eu estava servindo, né? E nisso dessas missões dos almoços era um desafio, né? Porque a cozinha que hoje a gente tem não era daquele jeito, né? Eu me lembro que tinha um tanque no meio que a gente tinha que ficar quase dentro daquele tanque para lavar aquelas panelas, e eu sempre estava nesse tanque. E chegava à noite a gente nem andava. Eu me lembro que eu ia para a missa à noite, meus olhos até fechados, tanto cansaço que tinha, né? Porque hoje a gente tem uma estrutura muito melhor, né? Me lembro da primeira festa junina que a comunidade fez, que a gente não tinha noção ainda de organização, nem das coisas. E eu me lembro que a maioria do pessoal foi embora e a gente ficou com aquelas panelas para lavar, né? Lembro que era meia-noite, ficou eu e um amigo lavando aquelas panelas. Eu dei até uma cutucada no seu Adnésio para ver se eu podia voltar no outro dia. Ele já me cortou que não, que tinha que lavar tudo, né? E depois disso foi melhorando, foi sendo mais... Foram vendo as falhas e foi organizando mais as festas juninas, né? A comunidade já tinha uma inspiração, já tinha os almoços, né, para os irmãos de rua aos sábados, né? E acolheu uma ideia, um sonho que eu tinha de fazer uma coisa maior até, né, no final do ano, né? E a gente contou com a ajuda de um padre que nesse primeiro almoço, eu me lembro que eram umas 40 pessoas que eram os convidados. Na verdade, depois chegaram 60. E ele nos deu o alimento todo, né, para esse almoço dos irmãos de rua. Teve doação de roupa, mas ficou complicado ter que dividir, saber para quem iria ou não aquela roupa, porque tinha roupas novas, roupas velhas. As sobremesas eram diversas também, e a gente teve que melhorar isso para não ter ninguém sair com vontade de comer uma coisa que o outro tinha, né? Então, as coisas foram melhorando com os erros, né? Assim, erros em termos, né? Porque a vontade de querer fazer aquilo era maior do que ter algum erro ali, né? A gente queria era fazer um dia especial para que eles tivessem um dia especial de Natal, com presentes, com uma comida gostosa, né? E serem acolhidos naquele dia, né? De uma forma especial, né? E depois, cada vez, cada almoço foi melhorando mais. No outro ano, já de 80, já foram 100 pessoas e aquilo só foi crescendo. E hoje, nesse último, né, Natal, foram 700 pessoas que foram acolhidas ali, né, com presente, com panetone, com bombom, né, com aquilo que é especial, né, lógico, de uma forma diferente por causa da pandemia, né, mas todos ganharam de alguma forma um carinho de Deus naquele dia. Toda vez que tinha eventos grandes, depois que a gente termina, é só risada, né? Que sempre tem um furo que um dá, né? Sempre tem alguém que dá uma dançadinha diferente, né? Que faz uma palhaçada e que é um momento de diversão nosso.
sempre depois, quando acaba, ou no meio sempre tem esses momentos de interagir, de se alegrar com aquilo que a gente viveu ali. Sem contar das pessoas que a gente vai conhecendo, né? Porque cada missão vai chegando, cada ano vai chegando pessoas novas, né? Vão entrando na comunidade, a gente vai conhecendo, algumas vão ficando mais próximas da gente, né? E a cada ano a gente vai ganhando cada vez mais amigos, né? Irmãos, né? Porque é uma coisa que eu sempre peço todos os anos, que eu sempre conheça mais pessoas de Deus. Para mim, assim, o que a comunidade, né, o carisma da comunidade trouxe para minha família é um redescobrir, né, um renascer do verdadeiro sentido do que é a família, né? Porque a gente foi entendendo a importância dos sacramentos na vida de uma família, como são importantes. Sem eles, nós não somos família. E isso é o que mais mexeu na vida da minha família foi esse redescobrir, esse renascer